BRICS prepara um levantamento dos sistemas de pagamentos já em uso pelos integrantes do bloco para explorar soluções que facilitem operações financeiras internacionais e impulsionem o comércio e investimentos entre os países. A partir desse inventário de mecanismos de transações financeiras, o bloco vai poder fazer novos estudos, aprofundar o debate para o desenvolvimento de um projeto de longo prazo. Segundo uma fonte que está a par das discussões, a maioria dos integrantes do BRICS prefere usar o seu próprio sistema de pagamentos e trabalhar numa integração com mecanismos dos outros países, em vez de desenvolver um novo sistema alternativo ou criar uma moeda comum, visando blindar investimentos de uma flutuação do câmbio, no futuro. Ô, Carla, e essas discussões, né, sobre o Mercosul, como trabalhar em unidade, será que precisa realmente unir esses sistemas? Precisa de uma moeda comum ou não? Então, essa questão da moeda comum ela é um pouco polêmica e divide as opiniões, viu, Diego? Mas o importante para o presidente Lula, nessa questão dos BRICS, ele assumiu a presidência dos BRICS esse ano, né? Essa cúpula que vai acontecer agora no Rio de Janeiro acontece logo depois que ele vem para a Argentina, né? Na Argentina ele teve aí alguns encontros econômicos, mas também um político, né, que visitou a ex-presidente Cristina Kirchner em prisão domiciliar. Mas ele vai para os BRICS, enfim, agora nesse fim de semana no Rio de Janeiro, e a ideia é ter alguma coisa de legado também para mostrar da sua passagem na presidência, né? Se conseguir avançar em alguma coisa que envolva sistema financeiro e que consiga ter algum tipo de mecanismo que facilite pagamento e a interação entre esses países, ótimo. A questão da moeda, eu lembro, é muito antiga essa questão da moeda do Mercosul, né? Eu não sei, acho que tem mais dificuldades de avançar, né? E são coisas distintas. Agora, o fato é, o presidente é o anfitrião do encontro nesse final de semana, né? Não teremos o presidente da China, Xi Jinping, nem o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por uma questão, nesse caso aí, judicial. Ele não pode sair do país ali, se entrasse no Brasil teria problemas com a justiça, e aí isso acaba deixando a cúpula, né, sem dois grandes líderes, que terão os representantes ali no Rio de Janeiro, mas é importante que o Lula e que o governo brasileiro usem esse evento, já que a presidência é do Brasil, para tentar ter memorandos e ideias e que possam colocar em prática para que o bloco possa ir enfim, ter uma força maior econômica, né, Diego? Tem que ver se vai ser só aqueles conclusões finais sem nenhuma efetividade ou se, de fato, nessas discussões desse fim de semana vão sair coisas concretas, principalmente relacionadas a essa questão de facilitação de pagamentos. Vamos ver, tem que esperar. Nesse fim de semana o presidente Lula anfitrião desse encontro que acontece no Rio de Janeiro. Falando em sistema de pagamentos, depois do intervalo, o assunto vai ser o Pix. O Banco Central suspendeu o pagamento via Pix, as operações via Pix de 3 instituições financeiras depois do golpe que aconteceu. Descobriram que não foi exatamente um ataque hacker. Eles entraram no sistema usando um login e uma senha de um usuário que passou essa senha para eles. Ou seja, né, não foi, eles não invadiram exatamente, usaram a senha de um funcionário de uma empresa terceirizada. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu trago mais detalhes para vocês. Até já. Enquanto isso, aqui no YouTube a gente segue ao vivo e o presidente Lula também falou sobre a cobrança, sobre a responsabilidade fiscal e como isso impacta nos programas sociais. Veja. Vocês podem e devem mostrar ao mundo que é possível criar um novo modelo de financiamento, sem condicionalidades. O modelo da austeridade certo em nenhum país do mundo. A chamada austeridade exigida pelas instituições financeiras levaram os países a ficar mais pobres. Porque toda vez que se fala de austeridade, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. É isso que acontece no mundo de hoje e é isso que nós temos que mudar. E aí, Sakamoto? Olha, Diego, ele está trazendo, na verdade, para dentro de um ambiente, né, internacional, uma discussão que ele e o PT já vem fazendo internamente, né? Claro que deixa muita gente insatisfeita, não tenha dúvida nenhuma, né? Principalmente o mercado,
né? Mas existe apoiadores do que o presidente está falando dentro e fora do Brasil, que é você adotar um regime, ou seja, em momentos de crise, ao invés de você simplesmente puxar e fechar o cinto, né, e você reduzir os gastos, é você fazer investimentos maciços em gastos sociais, em gastos ambientais, né, em infraestrutura, né, de forma, na verdade, a gerar emprego, de forma, na verdade, de agir de forma anticíclica. Esse nome gera até muito arrepio na coluna em muita gente, mas no pós-pandemia, isso aconteceu. No pós-pandemia, a gente viu vários lugares, vários países adotarem exatamente isso. Falar, olha, é importante o cumprimento das metas fiscais, mas neste momento de retomada, depois de um caos social, a gente vai ter que gastar, e vamos ter que gastar daquilo que é pregado pelos cânones econômicos, né? E tem muitos países que se deram bem com isso, né? Agora, o que o Lula está fazendo? Falando que isso deveria ser aplicado não apenas em momentos de tragédias e catástrofes, mas de uma forma sistemática. Por quê? Porque a gente vive, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, uma tragédia social, catástrofes sociais, que é o que é fome, miséria, pobreza. E aí ele fala nesse sentido, né? Que o mundo precisa tirar o combate à fome, tirar o combate à pobreza, tirar o combate às mudanças climáticas dessa bagunça.